específico, eu quero falar um pouco sobre um tema que talvez seja uma das maiores necessidades da igreja da atualidade. Nós vamos falar um pouco hoje sobre oração, o poder da oração, o porquê devemos orar, o porquê nós devemos buscar o Senhor. Amém? Uma grande pergunta que se faz é por que nós precisamos orar. Você já fez essa pergunta? Por que eu preciso orar? Deus já sabe de tudo. Alguém já fez essa pergunta? É interessante entender que muitas vezes nós fazemos essa pergunta. Deus já sabe das nossas situações, Deus já sabe dos nossos problemas, Deus já sabe das nossas queixas, das nossas lutas, das nossas guerras. Por que que nós precisamos orar? Amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero que você nessa noite entenda isso no seu espírito, e talvez hoje seja um dia em que você vai sair daqui com uma nova expectativa do que é orar, com uma nova visão do que é orar, e com o coração queimando para estar buscando a face do Senhor. Amém? Capítulo 6. Muito bem, a partir do versículo 9, Jesus, ele vai ter um diálogo com os discípulos, e quando Jesus ensinava os seus discípulos algumas lições práticas da vida, nós vamos conhecer o capítulo 5 de Mateus, até o capítulo 7, nós vamos conhecer como o Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Porque Jesus, logo no início do seu ministério, Jesus ele vai trazer os valores do reino de Deus, e dentro desses valores do reino de Deus, nós vamos encontrar Jesus também ensinando os seus discípulos. Eles aqui vão pedir ao Senhor que os ensine a orar, e Jesus agora ele vai ensinar os discípulos a orarem. Os irmãos abriram, encontraram, fala glória a Deus. Nós temos também aqui no telão. Muito obrigado, Diáconis, que Deus abençoe. Muito bem, Jesus vai dizer, portanto vós. Com quem Jesus está falando isso? Jesus está falando com os discípulos, ensinando, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito bem, nessa primeira parte da oração, Jesus vai ensinar os discípulos a, primeiramente, começar glorificando a Deus. E talvez aqui esteja um grande problema de muitas pessoas, diácono, quando quer buscar o Senhor em oração, é saber por onde começar a orar. Como que eu vou desenvolver um trabalho de oração? Como eu vou orar? E muitas pessoas já chegam orando, já pedindo: Deus, eu preciso, e enche Deus de questionamentos, queixas diante do Senhor, e não glorifica o Senhor. Então, o Senhor Jesus ele vai ensinar os discípulos, e ele vai falar essa palavra, ele vai trazer esse ensinamento dizendo assim: portanto, vós orareis assim. O primeiro ponto da oração é exaltação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, aqui eu quero abrir para você um entendimento que, no momento em que você for orar, nesse primeiro momento da oração, é importante exaltar ao Senhor. Até porque Deus é a pessoa mais importante naquele momento, é o ser mais importante naquele momento. Amém? O primeiro ponto que eu tenho que entender quando falo de oração é que a oração ela não é apenas para você pedir alguma coisa. Muito mais do que isso, a oração ele é um relacionamento. A oração ela é um momento em que você vai se relacionar com Deus, um momento de entrega, um momento de você se lançar. É claro que dentro da oração você vai ter os momentos em que você vai fazer as suas petições, o momento da intercessão. Mas aqui o Senhor Jesus nos ensina da seguinte forma: em primeiro lugar, a exaltação. Então, quando você for orar, você vai começar orando assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você vai começar a exaltar: Senhor, digno tu és de glória, tu és santo. Comece a exaltar ao Senhor. Existem pessoas que já me procuraram e falaram: Pastor João, eu começo a orar, em 5 minutos canso os joelhos, eu começo a orar, 5 minutos não tenho mais por quem orar, eu não tenho mais nada a falar. É porque a oração está sendo apenas um monótono, está sendo algo que simplesmente alguém está falando alguma coisa. E a oração, irmãos, ela é um diálogo com Deus. Amém?
A oração, nós temos que entender que a oração não é apenas você chegar lá e falar e despejar tudo no colo do Senhor e sair. É o momento de relacionar, o momento que você vai falar com Deus e Deus vai falar com você. Eu quero abrir aqui um parênteses para falar da importância de orar. Logo quando me converti ao Evangelho, eu tinha aproximadamente 14 anos de idade. Foi quando eu aceitei o Senhor Jesus com uns 14 anos de idade, ainda menino. Irmãos, e havia naquele período, naquele tempo, eu não sei se alguns irmãos aqui vão lembrar disso, de um irmão chamado Adão, irmão Adão, que ele gravava uns vídeos, na verdade umas fitas cassete no tempo, e ele falava que o inferno, que tinha ido no inferno, e que no inferno tinha ponta de cabelo de irmão, tinha ponta de unha, e eu comecei a entrar no terror muito grande com isso. Eu entrei no terror muito grande e falei, meu Deus, então esse negócio vai ficar complicado, porque se no inferno tem ponta de cabelo de irmão, se no inferno tem ponta de unha, você imagina nossos pecados. E eu comecei a me preocupar muito com isso, porque boa parte da minha família, ela vinha de uma linhagem idólatra, vinha de uma linha, de um segmento religioso idólatra, e eu fiquei muito preocupado com isso, diácono. E eu comecei então a interceder pela minha família, eu comecei a orar muito pela minha família. E lembro que lá no Piauí, lá no Nordeste, lá na cidadezinha de Bom Jesus, a parte da minha família que mora naquele ambiente, naquela cidade de Bom Jesus, eles eram de uma linhagem muito forte idólatra, era difícil até penetrar com o evangelho lá. E eu lembro que meu avô ficou doente, eu lembro disso como um do meu avô paterno, da parte paterna, ficou doente, e quando meu avô ficou doente, eu comecei então a orar para que o Senhor desse a ele uma oportunidade, para que ele se convertesse ao Senhor. E eu comecei a orar incessantemente. Irmãos, eu orava de manhã, eu orava de tarde, eu orava de noite, eu orava de madrugada. Eu passei a clamar ao Senhor para que Deus fizesse algo. E eu lembro que nas orações eu falava assim, meu Deus, eu não posso ir. Eu sou apenas um menino de 14 anos, eu não tenho condições de ir. Mas o Senhor pode. Mas o Senhor pode. Deus, faça algo, faça algo. E meu avô, ele morava, irmãos, no interior do Nordeste, num lugar muito difícil de as pessoas se chegarem a ele. Num local muito difícil de as pessoas terem ali aquele convívio, de estar, de ir alguém. E olha que interessante, meu avô doente, acamado, de repente tem uma equipe de missionários que estão fazendo missões naquela área de Acurizahai. Estão fazendo missão naquela área, estava com a Kombi, e eles estão andando, passando com a Kombi em frente à chácara do meu avô. E naquele momento, a Kombi quebra bem em frente à chácara do meu avô. E quando a Kombi quebra em frente à chácara do meu avô, era aproximadamente meio-dia, tinha crianças na Kombi, então foram pedir ajuda, pedir água, comida. E como o pessoal do Nordeste é muito receptivo, eles, no caso a Vitória, aqui, até então esposa do meu avô, ela convidou que eles entrassem, e ali foi servir comida. E eles ficaram com um problema no carro e ficaram lá 2 dias na casa do meu avô. Dentro desses 2 dias, eles começaram a evangelizar o meu avô acamado. E meu avô era daqueles homens muito bravos, ele não gostava de ouvir a palavra, ele tinha raiva de crente, ele tinha um terror de crente. Mas acamado, ele começou a ouvir a palavra. E no momento que a situação dele foi se agravando, e sendo evangelizado, uma das missionárias fez o apelo, e ele dá um sinal que queria vir para Jesus, ele se converte no leito, deitado na cama, e ele vai morrer aprendendo a cantar um hino da harpa cristã. E eu não fiquei sabendo dessa situação, não me passaram nada disso, e anos se passaram. Anos depois, aos 17 anos de idade, 3 anos aproximadamente depois, eu fui para o Nordeste, fui fazer uma visita, e quando eu cheguei lá, estávamos conversando em uma roda de amigos, e eu perguntei como havia sido a partida do meu avô. E quando a Vitória, a esposa dele, começa a falar como ele partiu, irmãos, eu comecei a dar uma crise de choro, porque eu me lembrei que naquele momento eu estava clamando para que o Senhor enviasse alguém. Então a oração, irmãos, ela não é apenas a chave que abre portas. Nós estamos ouvindo muitas pessoas dizendo, a oração é a chave que abre porta. Amém, também. Mas mais do que isso, a oração é a chave que abre as portas do seu coração para aceitar o propósito de Deus. Uma pessoa que ela não tem uma vida de oração, ela é difícil de se relacionar até com os irmãos da igreja. É uma pessoa problemática. Tudo para ela é um grande problema.
O crente que ora, a pessoa que ora, o irmão que ora, sempre tem resposta para tudo e para tudo, para todos. Amém, irmãos? Alguém vai chegar e vai dizer que a oração, ela é apenas para aqueles, ou melhor, as orações intercessórias são apenas para os presbíteros e pastores e líderes da igreja. A oração, irmãos, é um relacionamento de todo cristão com o Senhor. Nós precisamos cultivar uma vida de oração. E é por isso que nossos trabalhos na igreja, nós sempre iniciamos com intercessão, com oração, clamando, invocando o nome do Senhor. Porque nós entendemos que uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Existem muitas batalhas que nós perdemos. Muitas batalhas que nós perdemos. E muitas batalhas que nós perdemos porque deixamos de orar. A oração, ela ajuda você a decidir. Amém? Eu falava com minha filha ontem no carro, a gente conversávamos sobre a oração, e eu falei, minha filha, anota aí. A oração, irmãos, ela não apenas te ajuda a decidir, mas a oração, ela vai te conduzir. E aquele crente que ele ora, ele erra menos. Aquele crente que ele ora mais, ele erra menos. O cristão que tem uma vida contínua de oração, ele vai errar menos. E muitas vezes nós erramos na nossa vida espiritual, porque nós deixamos de orar. Porque oração é relacionamento, e relacionamento com Deus, ele vai te mostrar o caminho dia após dia. Um grande exemplo bíblico é o exemplo de Abraão. Todas as vezes que Abraão tinha alguma dúvida, ele ia buscar o Senhor. Ele ia invocar o nome do Senhor. Todas as vezes que Moisés tinha alguma dúvida a respeito de uma decisão a ser tomada no meio do povo, do arraial do povo de Deus, ele ia buscar o Senhor em oração. Ele falava, para tudo, agora eu vou orar, eu vou falar com Deus. Alguém perguntava, mas agora Moisés, o que faremos nós? Ele, calma aí, eu vou consultar o Senhor. Espera aí, eu vou perguntar ao Senhor o que fazer agora. E muitas vezes nós saímos tomando decisões, irmãos, sem orar. E depois, quando a conta chega, nós ainda colocamos culpa no Senhor, na igreja, em qualquer coisa. Saímos colocando culpa em todos. E não assumimos a responsabilidade dos nossos atos. Amém? Então, o primeiro ponto da oração, nós vamos começar exaltando ao Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só um pouquinho mais, meu querido. E aqui você começa: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, isso aqui é o momento da entrega. É o momento da entrega. Talvez é um dos pontos mais difíceis da oração. Porque muitas vezes quando nós oramos, nós queremos dar para o Senhor os nossos problemas com uma mão e segurar com a outra. E falar, Senhor, calma aí, o Senhor vai agir mesmo, tem certeza? Aqui é o momento da entrega. Ele vai falar, venha o teu reino. E quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos de justiça, nós falamos de senhorio, nós falamos de autoridade, nós falamos de entrega total. Amém? Eu costumo dizer, irmãos, que dentro, lá fora no mundo, nós temos um sistema político democrático, sim ou não? Nosso sistema político é democrático, pelo menos até o momento. É um sistema político democrático. Mas dentro da igreja não é um sistema democrático. Nem tudo se resolve com democracia. Se nós podemos correr o grande risco de trazer a democracia para dentro da igreja e acabar prejudicando o trabalho do Senhor. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Quando eu era líder de louvor, eu coloquei um trabalho com o Ministério de Louvor e falei assim, gente, nós vamos fazer o seguinte, se nós ensaiarmos 2 horas, se preparem músicos, tá? Nós vamos trazer isso aqui. Se nós ensaiarmos 2 horas semanais, nós vamos orar 2 horas. Se nós ensaiarmos 4 horas semanais, nós vamos orar 4 horas. Porque nós entendemos que a oração, ela não pode ser... quando nós falamos aqui, estamos ministrando, levante a sua mão, Deus mandou você tocar em alguém, Deus mandou... Irmãos, como que eu vou falar que Deus mandou fazer alguma coisa se eu não estive com Ele antes? Como que eu vou ministrar aos irmãos? Irmãos, quero ministrar uma bênção para a sua vida. Como que eu vou ministrar alguma coisa se eu não estive com o Senhor antes? Já pensou chegar agora lá na casa do pastor Valtair, eu me sentar na mesa, se o pastor Valtair estiver lá e falar assim, olha, o pastor Valtair mandou me servir feijão, arroz, carne da boa e a Coca-Cola maravilhosa. Né? Se nem estive com o pastor Valtair antes. Então não podemos
em momento algum, líderes e obreiros, líderes de louvor, ministros do altar do Senhor, nós não podemos subir nesse altar para ministrar uma palavra à igreja, para trazer uma saudação à igreja, para trazer uma exortação, um consolo à igreja, se antes nós não tivermos um tempo com Deus em oração. Aí sai pessoas dizendo qualquer coisa em cima do altar, ministrando qualquer coisa, ainda fala que foi o Senhor que mandou. Isso aí causa um grande problema na igreja, porque alguém vai entrar em uma frustração, porque esperou alguma coisa que não foi Deus que mandou falar. Já teve momento nós estarmos ministrando louvor, e simplesmente nós levantarmos as mãos, e Deus operar de forma maravilhosa. E já teve momento também que Deus falou assim, não vou usar o louvor hoje. E aí viu uma criança como essa pegar o microfone e começar a adorar, e Deus manifestar a glória dele. Porque Deus, ele trabalha como quer, da forma que ele quer. E para entender isso, nós temos que ter uma vida de entrega em adoração e oração diante do Senhor. Se você quiser entender que o reino de Deus, ele não é um reino democrático, irmãos. O reino de Deus, ele é um reino assim, nós somos servos, e ele é o Senhor da obra. Eu falava para os irmãos, outro dia, uma coisa muito importante, porque quando Davi, ele está, pastor Valtair, lá no campo, e ele vai ter um encontro com o urso, ele vai ter um encontro com o leão, e ele vai dizer o seguinte, que quando o urso veio para pegar as ovelhas de quem? Do seu pai. Ele rasgou no meio. Irmãos, ele vai trazer como ovelhas do meu pai. Então todos nós que trabalhamos, que exercemos cargos ministeriais na igreja, que cuidamos de pessoas, nós temos que entender que as ovelhas não é do pastor João, as ovelhas não é do pastor Valtair, as ovelhas é do nosso pai. Nós temos apenas dispenseiros, pastores que cuidamos dessas ovelhas, mas as ovelhas não são nossas, as ovelhas é do nosso pai. Então muito bem, é preciso entregar, preciso uma entrega, amém, irmã Giovana? É preciso uma entrega na oração. Ele vai falar, venha o teu reino, faças a tua vontade, assim na terra. Primeiro, ele está falando assim aqui na terra, como lá no céu, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Deixa eu responder uma pergunta que eu fiz aos irmãos no início e eu não trouxe aqui a resposta. Algumas pessoas vão perguntar por que nós devemos orar. Pastor João, mas por que eu devo orar se Deus já sabe de tudo? Deixa eu contar uma causa para vocês. Quando Deus criou o homem, Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus decide criar o homem. E Deus vai criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Muito bem, Deus cria o homem. E o que acontece ali, pastora Patrícia, quando Deus cria o homem? Deus vai dar ao homem autoridade sobre todos os animais da terra, sobre toda a vegetação, sobre os répteis, sobre os anfíbios, sobre, enfim, Deus vai dar autoridade para o homem sobre tudo que está na terra, o cultivo da terra, animais, enfim. E então Deus vai fazer o que? Deus vai dar ao homem o que? Autoridade. Se Deus dá autoridade para o homem, em outras palavras, Deus está falando assim, está sobre a sua responsabilidade. Quando nós oramos, quando nós entendemos que temos que orar, é porque nós entendemos o seguinte, nós vamos chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu sei que o Senhor colocou essa responsabilidade sobre minhas mãos, mas eu preciso da tua ajuda para resolver tal situação. É o momento que você vai colocar diante de Deus a sua necessidade de uma ajuda dos céus. É quando você vai pedir força, é quando você vai pedir ao Senhor, Deus, eu preciso que o Senhor me capacite a resolver tal problema. Ontem eu falava com a pastora Patrícia, nós estávamos vindo de um mercado, e eu vim quase chorando, irmãos, porque Deus me fez lembrar de algo. Eu falei assim, pastora Pati, até hoje, na minha vida, nada, irmãos, absolutamente nada, do que eu coloquei na presença do Senhor em oração, Deus não respondeu. Eu costumo dizer para os irmãos que nada, tudo que eu coloquei diante do Senhor em oração, Deus me respondeu. Todas as vezes que eu dobrei meu joelho, seja no monte, seja em casa, seja no meu quarto, seja na minha sala, seja na minha cozinha, seja no quintal, em alguns momentos eu vou orar, e eu entro para o meu quarto, e fecho a porta, e eu falo assim, gente, ninguém entra. Eu tranco a porta, fica eu e o Espírito Santo lá dentro e a Bíblia. Ninguém entra. Em alguns momentos, eu vou orar, eu moro num condomínio,
E aí, às vezes, pastor Walter, eu saio no meio da noite, 1h da manhã, 2h, vou lá para o condomínio, vou lá para a praça da cidade, eu vou orar, vou falar com Deus, olhando para as estrelas, conversando com o Senhor. A oração, ela não tem formato. A oração, ela pode ser apenas em pé ou apenas deitado? Não. Nós vamos ver que Ezequias orou deitado, prostrado. Ezequias estava enfermo, ele havia recebido uma sentença de morte, e ele vai orar, ele vai olhar para a parede, e ele vai orar e vai clamar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Ezequias clamou, imediatamente houve resposta dos céus. Porque a oração, irmãos, ela não depende da forma como você está. Jonas orou dentro do ventre de um grande peixe. E Jonas foi ouvido. Sim ou não? O Senhor escutou, Deus ouviu, deu ouvidos à oração de Jonas. Paulo e Silas oraram quando estavam encarcerados. E Deus ouviu. Amém? Então é importante entender que a oração, ela não depende se você está em pé, se você está deitado, se você está tomando banho, se você está na cozinha lavando a louça. É importante que você ore. Amém? Então, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no... Aqui é o momento da entrega. Próximo ponto. Agora aqui ele vai começar a fazer as suas petições. E ele vai falar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui é o momento que ele vai começar a clamar pelas suas necessidades. E aqui, irmãos, é o momento que você vai falar: Senhor, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho isso, eu tenho essa situação para resolver. Senhor, dai-me socorro dos céus. Deus envia recursos, Deus abre as portas. É o momento que você vai clamar ao Senhor por socorro. Amém, irmãos? Porque como eu falei para vocês, as orações, a oração, apesar de ela ser um relacionamento com Deus, mas é um relacionamento que você está pedindo também socorro dos céus. Amém? Então aqui ele ensina: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está pedindo provisão. Fala comigo, na oração. Vamos lá, gente, comigo. Na oração, eu posso pedir provisão. Você pode pedir. Não tenha medo de pedir. Mas não esqueça dos outros pontos, que são a exaltação e a entrega. Amém? Próximo. Agora aqui talvez seja um dos pontos mais difíceis na oração. É o momento em que você vai pedir perdão pelos seus pecados. E por que eu falo que é a parte mais difícil na oração? Porque ele vai falar assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ah, gente, aqui está difícil, né? Por quê? Porque se você não perdoar o irmão, automaticamente a sua oração por pedido de misericórdia e perdão não vai ser alcançada. Ela não vai ser ouvida por Deus. Difícil, não? Porque muitas vezes nós queremos ser perdoados quando nós não conseguimos perdoar. Esse é um ponto fundamental, irmãos. Entenda uma coisa: quando nós colocamos diante do Senhor as nossas queixas, a Bíblia vai dizer que até a oferta. Uma vez eu falei isso em uma reunião, e eu fui até repreendido pelo obreiro: mas se você falar isso, poucos irmãos vão estar ofertando. Não aqui, em outra igreja que eu congreguei. E eu falei uma coisa importante: o perdão, ele é tão essencial para a vida do cristão. O perdão é tão essencial para a vida do cristão, que até se você for ofertar com mágoa no seu coração, a Bíblia orienta que você deve deixar a sua oferta no altar, reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vir ofertar ao Senhor. Olha como isso é importante, essa questão de perdoar, de estar aberto a perdoar, a coinonia, a comunhão. Amém? Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos. Aí eu quero que você fale comigo: Senhor Jesus, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Alguém travou aí? Assim como eu tenho perdoado os que me devem. Amém, irmãos?
Vamos lá? Os nossos devedores. Pode passar, meu querido. Agora aqui, irmãos, que é o momento que ele vai clamar pela misericórdia de Deus. E ele vai interceder. E esse aqui é o momento da intercessão. Ele fala: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedido de proteção, pedido de misericórdia. Olha, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Observa que dentro do padrão de oração em que Jesus ensina os discípulos, se nós pegarmos apenas esse capítulo 6, a partir do versículo 9, em relação à oração, nós vamos entender que aqui existe uma grande... Irmãos, nós podemos, em cima desse texto, dessa oração que Jesus nos ensinou, passarmos 2, 3, 4, 5, 8 horas orando. Então não tem como você virar para mim hoje mais e falar assim: pastor João, eu coloco 5 minutos meu joelho no chão e eu já não tenho mais palavras para orar. Aqui é o momento em que você vai pegar cada ponto desse que nós aqui falamos e você vai começar a colocar isso em prática. Você vai começar a exaltar. Quanto tempo, pastor João, de exaltação? Não sei. O tanto de tempo que a tua intimidade suportar. Se a tua intimidade permite você passar ali meia hora exaltando, exalte o Senhor em meia hora. Se a tua intimidade permitir que você fique 5 minutos exaltando, fique 5 minutos exaltando, mas exalte ao Senhor. Se o momento que você for interceder, se você consegue interceder por 30, 40, 50 irmãos, que você vai lembrar da queixa de cada irmão, da luta de cada irmão, interceda por cada irmão, interceda pelos necessitados, pelos doentes. Irmãos, há uma hipocrisia muito grande no meio do povo de Deus. Eu tenho que falar sobre isso, porque muitas vezes nós recebemos de muitas pessoas pedidos de oração, e muitas vezes alguém fala assim: ora lá por mim, e nós falamos amém, vou orar, e nós parece que esquecemos disso. No momento da oração, peça ao Senhor para te lembrar: Deus, a quem eu prometi que estaria orando. E Deus vai abrir sua mente, Deus vai começar a trazer pessoas à sua mente para que você possa interceder por elas. Pastor João, mas por que eu preciso fazer isso? A Bíblia vai dizer que a sorte de Jó não mudou com as queixas de Jó. A sorte de Jó mudou quando este orava pelos seus amigos, inclusive para aqueles que estavam o acusando de impiedade. A Bíblia vai dizer que Deus mudou a sorte de Jó. E no capítulo 42 do livro de Jó, Jó vai descrever isso. Amém? Glória a Deus. Ficou tenso, irmãos? Sim. Não. Aí vamos lá. Essa oração é uma oração universal. É óbvio que se nós passarmos aqui meia hora fazendo essa oração, a mesma, repetitiva, ela não vai se tornar oração, ela vai se tornar uma reza. Qual a diferença da reza, irmãos? A reza como é que eu posso descrever? São orações, entre aspas, mas de formas repetitivas, que muitas vezes você não está nem sabendo por que você está fazendo aquilo. Por exemplo, quando alguém chega para se confessar com a autoridade eclesiástica na igreja católica, um padre, por exemplo, ele vai te dar penitência, você deve orar 10 Pai Nossos, tantas Ave Maria, e aí a pessoa vai ficar ali orando, rezando aquilo, vai ficar rezando e vai para pagar uma penitência. E a oração, ela é um relacionamento, mas a senhora pode orar sim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como lá no céu. O pão nosso cada dia, dá-nos hoje, Senhor, não nos deixe faltar o pão, né? Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a irmã Rai, assim como eu perdoei a pastora Patrícia, naquele dia que ela me fez o mal e passou raiva, assim como eu perdoei o baterista da igreja, assim como eu perdoei o pastor Valtair. Então você precisa cultivar a oração, e ela não precisa ser uma reza. Você pode, dentro desses trechos, você pode implementar as suas questões, as suas situações com Deus. Ali é apenas um padrão que Jesus ensina de como nós devemos orar. Cada trecho ali tem, é claro, uma grande vertente que nós podemos trabalhar no momento da oração. Amém? Mais algum irmão tem dúvidas? Pode perguntar, irmãos. Alguém abre a Bíblia
em Gênesis 21, verso 16. Gênesis 21, verso 16. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Pode continuar. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Muito bem. Essa passagem vai falar sobre Agar, quando essa tinha seu filho Ismael, e agora, por um ciúme da família, né, de Abraão, ela vai ter que sair do meio do arraial, ela vai embora e ela vai caminhar pelo deserto. Havia acabado água, havia acabado comida, e agora ela estava numa situação difícil, porque não tinha mais por onde ir. E tudo que lhe restou foi orar, foi chorar. E onde estava essa mulher? Ela estava no meio do deserto. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Quando você estiver no meio do deserto, que não tiver mais provisão de água e nem de comida, abre a boca, chora e clama. E tem crente que quando está no deserto, ao invés de ele clamar ao Senhor, ele vai murmurar. Ele vai reclamar com o irmão. Irmão, lá em casa está assim, assim, assim. O marido não tem jeito. A esposa não tem jeito. Isso aqui não está dando certo. Agar, ela sentou. Ela falou, agora não tem mais o que fazer. Eu já estou caminhando já há horas, eu estou caminhando, eu estou cansado, o menino está cansado, a água acabou, a comida acabou. E agora tudo que me resta é esperar a morte. Mas ela sentou, chorou e orou. E a provisão veio. Amém? O irmão que abriu, próximo irmão, 1 Samuel, capítulo 1, 27 e 28. Portanto, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, amém, que Deus, que eu lhe tinha feito, amém. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Amém. Essa passagem, ela vai falar justamente de que quando Ana estava atribulada de espírito. Essa mulher, ela estava vendo a sua rival, Penina, gerando filhos, e ela não podia gerar filhos. E todos os anos ela subia para adorar, mas teve um dia que ela subiu diferente. Ela não subiu para pedir, ela subiu para entregar. Ela vai chegar diante do Senhor e ela vai orar. E essa oração, irmãos, olha aqui o que vai acontecer. Ela não fez sapateando, ela não fez gritando, ela não fez levantando as mãos, ela não fez fazendo grande alardes. Não, ela simplesmente com a sua boca mexia e o seu coração gritava por dentro. Significa dizer, presta muita atenção, que quando você vê um irmão orando na igreja, aí muitas vezes você vai olhar e fala assim, mas eu estou vendo o irmão, parece que não é muita oração não, ó. Aquele irmão ali, eu vejo ele ajoelhado ali, mas parece que ele passa mais tempo dormindo no banco. Você não sabe como a oração daquele irmão está chegando diante do Senhor. Eu já sou daqueles que gritam, eita glória, eu saio. Mas tem irmãos não, que preferem orar mais contido, mais silêncio. Isso não significa que Deus também não está ouvindo a oração desse irmão. A Ana, quando ela chega atribulada, ela vai ficar lá e vai começar simplesmente com seus lábios se mexiam e ela falava com o Senhor no seu coração. Eli vai chegar diante dela e vai falar assim, minha dona, como é que você não tem jeito mesmo, hein? Essa hora do dia já está embriagada, já está bebona, já está loucona. Não, meu Senhor, não tenha a tua serva como filha de Belial. A tua serva está simplesmente atribulada de espírito e ela está orando ao Senhor. Eli, quando percebe aqui, fala assim, olha, aí ele vai abençoá-la.
seja feito conforme aquilo que você clamou e que você pediu. E a Bíblia vai dizer que logo depois ela veio gerar e dar filhos. Amém? Só que ela fez também um voto ao Senhor. E o voto que ela fez ao Senhor é que se Deus desse a ela um filho, ela devolveria ao Senhor. Irmãos, muito cuidado. O pastor Valtair está ali, ele sabe muito bem disso. A gente fala, às vezes quando a gente conversa sobre isso, muito cuidado com votos que você faz na hora de uma oração. Porque na hora da luta, da guerra, da tribulação, muitas vezes nós prometemos coisas que nós não conseguimos cumprir. Lá em casa, eu e a pastora Patrícia, a gente tem muito isso. Quando a gente vai fazer um voto ao Senhor, nós paramos, analisamos, estudamos, para ver se conseguimos cumprir aquilo que nós estamos prometendo. Não sai prometendo tudo em oração. Deus, se o Senhor abrir as portas, se o Senhor fizer, eu vou fazer. Não, para e analisa o voto que você está fazendo. Até dentro da igreja, nos momentos de apelo, nos momentos que um pregador está ministrando a palavra, que ele fala, irmãos, eu quero 5 pessoas aqui que vai evangelizar os 366 dias do ano. Eu quero 10 pessoas aqui que vai evangelizar todos os domingos às 2 horas da tarde. Aí muitas vezes emocionados, ou até mesmo ali, emotivos e tocados pela palavra que foi ministrada, nós não analisamos o voto que estamos fazendo, e levantamos a mão e falamos assim, eu, Senhor, eis-me aqui. E muitas vezes nos complicamos por aquilo que nós votamos. Então, muito cuidado na oração, os votos que você faz diante do Senhor. Isso é muito sério. Sim, querida. Pode colocar o microfone. Então, só para se apresentar, para fazer esse trabalho, já é considerado um voto? No caso, quer ser um compromisso? Olha, se quando está fazendo uma ministração, você tem que prestar atenção na ministração. Se está fazendo a ministração e de repente o pastor Valtair está aqui ministrando, falou assim, eu quero aqui 3 irmãos para fazer um voto diante de Deus. Um exemplo, você vai raspar a sua cabeça e você vai ficar com a sua cabeça raspada durante todo o ano, 2023. Exemplo só, tá? Aí muitas vezes você ali naquele momento, né? Eu vou raspar minha cabeça amanhã mesmo. Aí você levanta, aí quando for no dia você vai lembrar. Rapaz, mas minha cabeça é feia demais. A minha cabeça é meio quadrada, é esquisita. Se eu raspar minha cabeça, vai ficar esquisito esse negócio. Aí você vai pensar, repensar, falar assim, não vou fazer isso não. Aí você está pecando diante do Senhor. A Bíblia vai dizer o seguinte, que nós não devemos correr para votar, para fazer um voto diante de Deus. Agora, se você votar, cumpra o teu voto. Isso aqui é muito sério, irmãos. Porque existem muitas pessoas dentro da igreja que estão orando por bênção, estão pedindo misericórdia, muitas vezes bênçãos estão sendo travadas porque fez votos que não conseguiram cumprir. Cuidado com os votos que fazemos ao Senhor. Não é isso, pastor Valtair? Nossa. Ana, ela vai orar ao Senhor, Deus vai dar a ela o filho, ela vai lembrar do voto que fez ao Senhor, e ainda com o coração partido, tendo que entregar a criança que ela tanto amou, ela voltou lá no templo, porque o voto foi, eu vou devolver, Senhor. E ela vai entregar para o sacerdócio. Ela entregou um filho, um menino, e Deus vai devolver a ela um juiz, um profeta, e o que mais passou? Sacerdote. Ela entregou um filho e Deus devolveu para ela um juiz, um sacerdote e um profeta. Amém? Então entenda que tudo aquilo que nós votamos ao Senhor, nós temos que correr para cumprir o voto. Amém? Então cuidado na oração. Aqui onde está, muitas vezes nós fazemos votos em que Deus não nos pediu. E aqui está um grande problema. Porque muitas vezes nós saímos fazendo coisas que Deus não nos pediu para fazer. Mas se você votar, corra e cumpra o teu voto. Eu já vi pessoas chegando e falando assim, se Deus me abrir uma porta, que sai uma causa minha da justiça. Ih, irmão, já ouvi isso demais. Pastor Valtair ali sabe que também já deve ter acontecido com ele. Pessoal, pastor, se Deus abrir uma porta aqui, acontecer de eu ganhar a causa tal, se isso é um dinheiro tal para mim, eu vou fazer isso. Aí a pessoa desaparece. É o último dia que ela pisou na igreja. A igreja ora, a igreja clama, a igreja invoca o Senhor por ela, e ela some, desaparece, e está tudo certo. Até o momento em que Deus cobra. Até o momento que Deus fala assim, agora vamos conversar? Amém? Alguém abra para mim. Irmãos, eu estou terminando, mas eu só queria trazer aqui mais 2 exemplos. Livro de Juízes, capítulo 6, verso 39 e verso 40. Juízes 6, 39 e verso 40. Irmãos, essa aqui é também uma situação que nós, cristãos, devemos orar sempre.
pedir confirmação de situações. Deixa eu dar um exemplo aqui muito rápido para os irmãos. Eu falava esses dias isso com os irmãos. No ano passado, eu virei pastor Valtair, entrei em contato com o pastor Valtair, eu estava, ano retrasado, finalzinho do ano retrasado, eu entrei em contato com o pastor Valtair e falei, pastor Valtair, eu encontrei um ambiente aqui, um local para que nós possamos colocar a igreja, e eu quero ir com a igreja para lá. E eu estava com a fé assim, irmãos, explodindo dentro de mim, sabe? Agora nós vamos voar alto, nós vamos, sabe? Aí eu falei com algumas, gente, vamos orar, que eu só preciso de uma resposta do pastor Valtair. Falei com uns 2, 3 irmãos, se o pastor me autorizar, nós vamos. Porque eu tenho um dinheiro aqui, e dá para me segurar o aluguel da igreja, dá para me montar som, dá para me reformar, dá para me fazer altar, dá para fazer tudo. E eu coloquei isso no meu coração, e o pastor Valtair, ele, entenda o que eu vou falar, pelo amor de Deus, ainda bem que o pastor está aqui. Ele frustrou os meus sonhos naquele momento. Olha a cara dele. Ele virou para mim e falou assim, não, pastor, se o senhor quiser ir, o senhor vai, mas eu não oriento. Irmãos, quando um pastor falar para você, olha, eu não te oriento, irmãos, não vai não. Quando o pastor falou isso aqui para mim, irmão, foi pior do que uma marreta. Eu ainda tentei convencer ele, falei, pastor, mas pensa comigo. E conversei acho que uns 2 dias com o pastor. Até que ele falou assim, pastor João, a minha resposta é essa. Se o senhor quiser ir, o senhor vai, mas o senhor vai pela sua conta. Eu não vou dizer para o senhor não ir, mas eu oriento que não é o momento. Aí eu fiquei triste, eu chorei. Falei, pastor, volta aí. Não deixou eu abrir, aumentar o espaço. Irmãos, não deu nem 2 meses. Acho que foram 40 dias. Veio um decreto e fechou todo o comércio da cidade. Fechou tudo. E passamos alguns meses com tudo fechado. Se nós tivéssemos colocado lá nesse lugar, nós teríamos apenas pago o aluguel com as portas fechadas. Mas por que eu não caí, irmão, na tentação de falar assim, pastor, faz o seguinte, eu vou, pastor, em nome de Jesus, eu vou. Porque eu já conheço um pouco sobre autoridade espiritual, que é um outro estudo que nós vamos trazer aqui para os irmãos em breve. Autoridade espiritual é algo muito sério. Se você tem uma liderança, que a sua liderança fala assim, não faça, irmão, você pode estar mais certo do que não faça em nome de Jesus. Porque se tem uma autoridade constituída por Deus acima de você, e ela falar não faça, e você fizer, você está debaixo de maldição. Eu vou te explicar como. Existe um pecado chamado pecado de rebelião. A rebelião, irmãos, é um dos pecados, podemos dizer que foi o primeiro pecado mencionado na Bíblia. Por quê? Porque quando Lúcifer, ele olha para o Senhor sendo adorado pelos seus anjos, serafins, querubins, que estava adorando, ele vai e fala assim, rapaz, mas não é bom ser adorado, né? Olha assim, acho que é bom ser adorado. Eu vou fazer assim, eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus, e lá eu terei a alva, eu terei os anjos também me adorando. E o que aconteceu com Lúcifer? Nós sabemos, caiu de lá, está até hoje cavando um buraco aí. Então, o que nós temos que entender? O pecado da rebelião, irmãos, é algo que trava portas. Existem pessoas que entram por esse lado, que se levantam contra lideranças de igreja, que se levantam contra obreiros, que se levantam contra alguém que está na frente do departamento porque acha que tem mais experiência. E a Bíblia, irmãos, ela é muito clara sobre essa questão da rebelião. Então, cuidado com isso. Aí eu peguei e fiquei, aí quando fechou tudo, aí eu fiquei caladinho, né? Aí eu fiquei assim, em casa, sentei, peguei a Bíblia, fiquei olhando aquele decreto. Eu falei, rapaz, mas não é que o pastorzão tinha razão? Mas vou ficar calado, não vou falar nada não, vou ficar caladinho. Aí eu fiquei calado. Quando foi aqui pro templo aqui, eu não sabia. Aí sim ele me ligou. Pastor João, vai lá, dá uma olhada, ver como é que é. Aí eu falei, pastor, eu gostei. Aí, irmãos, como eu já estava acostumado, né? Eu falei, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar? Continua sendo Deus. Aí eu falei, pastor, volta aí. Eu falei assim, pastorzão, eu estou na sua direção. O que o senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque se ele tivesse falado para mim também, não vai não, pastor, que não é o momento, eu teria ficado lá no nosso quadradinho.
não teria me movido. Então, cuidado com isso. Cuidado com essa situação. Amém? Então, vamos ler? Juízes capítulo 6, verso 39. Aqui é uma passagem clássica bíblica, que eu acho que todos nós cristãos deveríamos observar esses pontos aqui expostos, em relação a fazer provas de Deus em relação a qualquer situação. Tá bom? Alguém vai ler aí? Quem vai ler? Amém. Lê, irmã. Versículo 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus disse assim... E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Gideão estava numa grande luta interna, numa grande indecisão. E no momento da sua indecisão, ele vai fazer provas diante de Deus para ver se Deus era com ele numa batalha. Irmãos, antes de sair para qualquer batalha, faça provas com o Senhor. O Senhor está ali para te ajudar na tua batalha. Muitas vezes nós saímos tomando decisões de fazer coisas que nós não consultamos o Senhor antes. Antes nós vimos para cá, alguém orou. Nós tivemos em oração. Pastor Valtair esteve em oração. Pastor Eli esteve em oração. Pastor Sérgio esteve em oração. A igreja, alguns irmãos que eu cheguei a conversar, acho que foi a irmã Giovana que veio aqui conosco, também estava em oração. Pastora Patrícia em oração. Porque os irmãos aqui também em oração. Pastor, meu Deus, tem misericórdia. Se pastor foi problema para a igreja, não deixa vir para cá não. Todo mundo orando para que Deus fizesse a sua vontade. E Deus foi confirmando cada passo, cada situação. Então há uma necessidade de, quando você for fazer qualquer tipo de negócio, ora antes, irmãos. Não é pecado orar. Deixa eu contar um testemunho para os irmãos e eu finalizo aqui. Vou pedir o pastor Valtair que faça essa oração final, mas deixa eu contar um testemunho para o irmão. Eu conheci há um tempo atrás um irmão que ele era frenético no tocante à vida de oração. Ele era assim, ele era aquela pessoa que ele falava assim: olha, nesse momento eu quero, vamos vender todo esse som da igreja aqui, que eu vou dar um som novo. Ele era assim, ele saía fazendo as coisas. E um certo dia, pastor, eu vi preparando uma chuva, e aí eu vi ele pegando um martelo, estava tendo as goteiras na casa, eu vi ele pegando o martelo e subindo para a telha da casa. Eu falei: ô, meu filho, o que você vai fazer aí em cima? Você vai tentar tampar as goteiras com o martelo? Ele falou: não. Eu senti no meu coração, eu vou arrancar todas as telhas da casa e Deus proverá. E saiu arrancando, literalmente, irmãos. Ele tirou, foi lá na rua da minha irmã Giovana, ela não sei se ela vai lembrar disso. Ele saiu tirando todas as telhas da casa e deixou a casa toda descoberta. E a chuva se preparando. Ele falou assim: Deus vai prover telha, Deus vai prover telha. Sabe o que aconteceu, irmãos? A chuva veio e molhou tudo. Sabe por que esse tipo de coisa acontece? Porque muitas vezes nós somos emotivos. Nós queremos tomar decisões conforme a nossa visão. Fé não é isso. Fé não é você ser inconsequente. Fé não é você sair fazendo contas que você não vai conseguir pagar. Fé não é você usar o nome de Deus para você fazer loucuras. Isso chama-se irresponsabilidade. Fé é você ter certeza que Deus vai prover quando você olha para a circunstância e fala assim: Deus está nesse negócio. Eu vou dar um exemplo muito claro para os irmãos. Que coisa aconteceu há poucos dias. Nós tínhamos que fazer aqui a placa da igreja. Nós não tínhamos dinheiro no caixa. E aí eu virei para a pastora Patrícia e falei assim: agora, amor, nós temos que fazer. O rapaz me deu o valor que ficava. E eu falei assim: bem, vamos fazer o seguinte, vamos usar fé, vamos mandar rodar, vamos fazer. Irmãos, eu coloquei a minha fé em ação. Mas tinha o nome da igreja envolvido, tinha toda a situação envolvida, e eu pensei assim: se porventura Deus quiser provar um pouquinho mais a minha fé, eu vou pagar do meu bolso. Eu pago do meu bolso. Eu poderia ter ligado para o pastor Valtair e falar assim: pastor Valtair, libera uma verba aí para a gente. Eu não sei se ele ia liberar não, mas pelo menos eu ia pedir. Né? Mas meu coração falou assim: não, eu não vou mais incomodar o pastor Valtair, ele, né, já está ajudando a gente tanto. Eu vou exercer a fé. E aí, pastor Valtair, eu falei assim: vamos fazer, pode mandar fazer a placa.
O rapaz, manda o Pix aqui então para mim da entrada. Eu mandei o Pix do meu valor, do meu salário para ele. E falei, Deus vai prover. Irmãos, eu mandei o Pix para o irmão, o pastor está de prova. Mandei o Pix para o irmão, o pastor volta aí. Eu saí com o carro para poder levar para ele o material da arte. Nisso que eu estava saindo com o carro do condomínio, uma irmã entra em contato mandando, sai um dinheiro aqui para mim, estou mandando uma oferta de quanto? R$1.900 para a igreja. Então entenda que Deus ele provê, irmãos. Quando você coloca a sua fé em ação de forma responsável. Amém? Uma certa vez, agora eu finalizo mesmo. Já contei esse testemunho aqui, mas eu preciso voltar a falar desse testemunho. Nós estávamos na igreja lá na Itapaé. E no tempo nós estávamos num momento de adoração, de oração, e aquele fogo, aquela presença. E no momento ali, pastor, da oração, acho que o pastor Walter até estava lá nesse dia, não lembro, que tinha um menininho, um garotinho que estava com câncer, o Adrian. E esse menino com câncer. E na hora ali, irmãos, o Espírito Santo falou assim para mim, ora pelo Adrian que eu vou curar o Adrian. E eu falei, meu Deus, orar pelo menino, assim, Senhor, e o Senhor vai curar, e o Senhor ora que eu vou curar o Adrian. E eu peguei aquele menino, coloquei aquele menino debaixo do meu braço, ministrei a cura sobre ele, e falei, você está curado em nome de Jesus. Aí, e a certeza no meu coração que o Adrian estava curado. E aí eu soltei o Adrian já estava bem debilitado, ele estava já tinha perdido o cabelo, estava numa situação difícil. E poucos dias depois, morando no mesmo condomínio, a mãe dele nos procura. O Adrian tinha que fazer uma cirurgia naquela semana, foi fazer os últimos exames. Quando fez os últimos exames, o Adrian estava totalmente curado. Os cabelos do Adrian voltou a crescer. O Adrian hoje é uma criança normal, corre para cima e para baixo, joga bola, faz tudo, está 100% curado. Mas quando você vai fazer uma situação como essa, quando você vai interceder por cura por alguém, é simplesmente porque você acha assim, eu quero que a pessoa seja curada. Irmãos, é quando você tem uma certeza dos céus que é Deus que está ordenando. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Existem muitas pessoas prometendo que Deus vai fazer aquilo que Deus não falou que faria. Antes de usar o nome de Deus, tenha certeza que é Deus que está mandando você fazer. Se você tiver dúvida, não faça. É melhor você não fazer do que você frustrar alguém com uma promessa que não vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa daquilo que ele promete, não daquilo que você promete. Amém? Ele vela para cumprir a palavra dos seus servos, quando é a ordenança dele. Quando ele ordena, faça que vai dar certo. Amém? Pastor Valtair, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus, que bem no início foi dito que oração é um relacionamento. E o que me chama a atenção é que eu não posso falar que eu amo quem eu não me relaciono com ele. E muitas vezes o que a gente faz? Eu amo o Senhor, mas não me relaciono com ele. Saia daqui hoje pensando nisso. Eu amo de fato o Senhor? Porque a pior coisa que a gente faz é falar que não tem tempo. Você só tem tempo para aquilo que é prioridade na sua vida. O que é que tem sido prioridade? As redes sociais? Pense nisso. Você está saindo daqui ministrado sobre oração. Você está saindo daqui para buscar intimidade com Deus. Interessante que a palavra oração você pode dividir ela em duas palavras: orar e agir. Orar e ação. Ana, quando orou, ela teve uma ação. Além do voto, ela teve uma ação. E quando o profeta liberou a palavra, ela não ficou mais com cara de choro. A Bíblia diz que ela saiu sorrindo, se alegrando, o cântico. Eu imagino o esposo dela olhando e falando: o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Ela: não, amor, vamos, amor. Deus já falou que vai nos dar o filho. E Deus honrou ela. Então, independente do que você quer agir, tenha intimidade com Deus. Porque tudo que nós necessitamos já foi produzido no céu. Tudo que nós queremos está no céu, querido. Agora a nossa oração vai trazer do céu para a terra. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E algo, quando você estiver lendo este capítulo de número 6, lembre que quando o Senhor disse: orarás assim,
É as próprias palavras de Jesus ensinando. Quando orares, orarás assim. Quem está falando, quem escreveu, foi o próprio Jesus. Então a gente precisa entender que existe um modelo, e esse modelo precisa ser seguido. Queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte. Eu não vou alongar, mas essa oração ela é muito perigosa, viu? Essa oração é perigosa. Tem uma parte dela aqui que é de assombrar. Se você olhar, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Você sabe o que é isso? Você está disposto para que a vontade de Deus seja feita na tua vida? Você está disposto a negar o seu eu para que a vontade dele seja feita? Quando você quiser dormir, Deus falar, vem falar comigo, você vai? O tema da nossa campanha tem um hino que é muito lindo, ele diz, olha, eu largo tudo para ter o tudo. Eu abro mão de tudo para ter o tudo. Eu quero sair do raso. Feche os seus olhos, Pai, nós te louvamos nessa noite. E queremos, Pai, nessa noite, ó Pai, agradecer ao Senhor pelo privilégio de nos achegarmos ao Senhor através da oração. Queremos, Pai, mais uma vez abençoar este ambiente, este lugar. E pedimos ao Senhor, alcance os membros desta casa, ó Deus, aqueles que não puderam estar conosco, estão no seu trabalho, ou até mesmo estão, ó Pai, pensando ainda uma decisão a ser tomada. Nós oramos, Pai, nessa noite, agradecemos e pedimos a Ti, ó Deus, nessa noite, assim, ó Pai, como foi liberada essa palavra, nós Te exaltamos, Te glorificamos, Te bendizemos e reconhecemos que o Senhor é dono de tudo. Tudo o que foi feito foi através do Senhor. E nessa noite nós queremos sair daqui, mas não sairemos da Tua presença. Conduza-nos, ó Pai, debaixo da Tua graça. Livra-nos do acidente, da bala perdida, do carro desgovernado. E que nenhum mal, ó Pai, venha prevalecer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, vamos voltar para casa, abençoados, crendo no milagre que Deus já realizou em nossas vidas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre todos nós, não só hoje, mas amanhã e para todos sempre, e todo aquele que crê e recebe, diga amém. Diga graças a Deus, vão em paz para suas casas, que Deus abençoe, e espero vê-los você no próximo culto.